Bem-vindo ao Evangelho da Verdade com Andrew Wommack, o ministério que se foca no amor incondicional e na graça. E agora vamos com Andrew Wommack, a sua palavra que muda a nossa vida, a série de estudos O Verbo se tornou carne. Bem-vindo a essa sexta-feira, a continuação da série O Evangelho da Verdade. Estamos já na terceira semana, neste mesmo ensino que eu chamei O Verbo se tornou carne. Estamos chegando ao coração, o centro dessa mensagem, que tenho levado 3 semanas para poder chegar a este ponto. Essa mensagem é uma série de estudos e eu encorajo você a receber 1 ou 2 semanas completas dessas mensagens para você. Nós teremos ainda 1 ou talvez até 2 semanas ainda estudando este tema pela frente. E terei muitas coisas a ensinar sobre a vida e a aplicação da graça na sua vida. Eu já tenho falado sobre esse tema algumas vezes. Algumas vezes a pessoa está indo aos cultos ou até mesmo assistindo pela televisão. E isto é muito mais do que ir no culto, tentar se divertir ou se distrair. A igreja não é apenas um lugar de entretenimento. Não é apenas receber encorajamento. Eu sei que isso é uma coisa boa. Na verdade, existem lugares para sermos encorajados e isto é uma coisa que deve ser feita também. Mas algumas pessoas não querem ser desafiadas pela palavra de Deus. A pessoa se assenta diante da televisão e apenas busca algo que não exija nada delas, que elas apenas fiquem na mesma, ali apenas se entretendo diante daquele programa. Mas nesta série de ensinos você vai ter que usar o seu cérebro, a sua mente. Você terá que pensar acerca do que está ouvindo. E eu sei que isto até ofende algumas pessoas que estão ouvindo isto. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, que todas as coisas nos são doadas e entregues através da compreensão, do entendimento do que é o Evangelho. Sim, através da sua glória e da sua virtude, o conhecimento pessoal da sua glória e virtude. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que trava as pessoas e as prende é a falta de compreensão. Algumas pessoas até incentivam, vivam para Deus, busquem a Deus. Sim, isto é uma parte do Evangelho. Sim, isto é uma coisa boa, mas como é que se faz isto na prática? Isto é a forma prática, isto é a base do nosso ensino. Isto que eu estou falando é apenas para começar a introdução do nosso estudo desta noite. Eu incentivo a receber esses materiais com os ensinos anteriores. Isso não tem a ver com o dinheiro. Você pode pedir e você pode receber gratuitamente ou baixar até mesmo do nosso site gratuitamente. Você pode baixar em MP3 no nosso site gratuitamente. Isso não tem nada a ver com o dinheiro. É que eu quero passar para você este conhecimento que é importante. Estas coisas que totalmente já transformaram a minha vida. São coisas fundamentais desse ensino. Muitas pessoas vêm até mim nas minhas reuniões e seminários. E 9 entre 10 delas, quando ouvem eu passar essa mesma série de ensinos que estou passando aqui para os irmãos, eu digo para elas, isso é que você está perdendo, olha, é isso que você não está entendendo, essa que é a chave para praticar, olha, é assim que você precisa fazer. Então, eu conheço como 9 entre 10 pessoas reagem a este ensino. Eu não sou daqueles que ficam no púlpito apenas, eu me relaciono com as pessoas, eu converso com elas também. Então, isto é constantemente o problema. As pessoas não entendem como praticar aquilo que estão ouvindo. Então, eu repito que seria bom você receber esse material completo para poder ter a inteira visão do que eu estou falando a respeito disto para você, tá bom?
sobre o fato de que Deus é todo-poderoso e soberano, mas ele delegou ao homem o poder, a autoridade para agir nessa terra. E dando aos seres humanos a autoridade para agir em seu nome, ele se autolimitou a si mesmo para sua ação aqui nessa terra. Se você nunca ouviu sobre isso em algum ensino, vai parecer para você que é uma heresia o que eu estou falando. A pessoa vai dizer: como você está dizendo que Deus é limitado? Deus é todo-poderoso. O que você não entende é que Deus mesmo, a si mesmo, se autolimitou, dizendo: eu sou Deus imutável, eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, e eu não posso mentir. Deus mesmo se colocou limites quando ele disse: você recebe agora autoridade. Ele disse: você vai curar os enfermos, em Mateus 10:8. Ele limitou-se a si mesmo a fluir através desta autoridade. Então agora Deus se autolimitou a curar os enfermos através da igreja, a pregar o evangelho através de pessoas. Ele poderia ter enviado anjos, como no início do Apocalipse, ele estava falando com a igreja que, nesses últimos dias, Deus operaria através das igrejas. Ele quem escolheu que, através da loucura da pregação, os homens fossem salvos. Não é Deus que não está falando com as pessoas e tocando elas. São as pessoas que não estão respondendo ao chamado de Deus para serem canais através dos quais Deus opere. As pessoas estão passando pelo nosso caminho e é nós que devemos apresentar a elas o Evangelho. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Cornélio era um homem piedoso e gentil. Ele era um romano e era um homem piedoso. Ele era um romano, não era um judeu, e o Senhor enviou a ele um anjo que disse: olha, suas orações e esmola têm subido diante de Deus. Agora envia homens teus lá para Jope, na casa de Simão, aonde está Pedro, e ele te dirá as palavras através das quais você será salvo. É ali, ao lado do mar. Ele virá e trará a mensagem através da qual você e sua família poderão ser salvos. Veja que o anjo estava falando com Cornélio, mas ele não pregou o evangelho para Cornélio. Veja que o anjo poderia fazer isto e ele entendia perfeitamente como pregar o evangelho para Cornélio. O anjo entendia perfeitamente quem era Jesus e como receber a salvação, mas ele não fez isso, não pregou o evangelho. Ele disse: vá até Jope e na casa de Simão chame Pedro, que vai pregar para você o evangelho. Porque Deus havia escolhido que é através de pessoas que Deus iria pregar o evangelho ali para Cornélio. Então, assim muitas pessoas oram para que as pessoas sejam salvas e ficam orando, mas não apresentam o evangelho, nem oram para que outras pessoas venham trazer o evangelho para aquela pessoa e ela possa ser salva. Ele não ora para que Deus envie ceifeiros para a sua seara, apenas penso que isso é coisa de Deus, que Deus fará isso para elas. Deus tem perdoado o pecado do mundo, mas ele comissionou pessoas que vão e preguem este evangelho. Muitas pessoas não entendem como funciona isso, elas apenas ficam orando, pensando que Deus irá fazer isso de alguma maneira. Aí eu explico para eles o porquê que foi necessário que uma mulher virgem tivesse que receber Jesus para salvar o mundo inteiro. Deus deu autoridade às pessoas com um corpo físico. Não havia uma pessoa que pudesse obedecer completamente e fazer o que precisava ser feito para os homens ser salvos. Então Deus veio pessoalmente e nasceu da Virgem Maria. Então Jesus veio e tomou um corpo de carne e se tornou filho do homem, para dar autoridade ao homem, como diz em João 5:27.
Ali diz que ele se tornou filho do homem porque ele tomou um corpo de carne e habitou entre nós. Então Deus teve que se tornar um homem para poder agora retomar o império que tinha sido entregue para as trevas. Ele teve que vir como pagamento pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos 6, 23. Então, como o salário do pecado é a morte, todos teriam que morrer. Ou então, o Senhor tomaria isso sobre si, por isso tomou um corpo de carne, para morrer em nosso lugar e pagar, porque o salário do pecado é a morte. Jesus tinha que ser sem pecado para poder ser esse Salvador. Ele teria que ser sem pecado, mas muitos mostram ele como se fosse alguém que tivesse relacionamento com Maria Madalena. Isso me desagrada. Eles apresentam ele como mero homem, e eu não quero citar nomes, não quero ofender ninguém, mas veja, Jesus não era apenas homem. Ele era homem, mas era 100% Deus, sem pecado. Esta ideia de que ele teve relacionamento com Maria Madalena vai exatamente o oposto de Isaías 53, que diz que ele não teve genealogia, que ele não teve filhos, que ele não teve continuidade, pois que não veio para isto. Se Jesus fosse apenas um homem e tivesse relacionamento com Maria Madalena e fosse apenas um homem melhor, um homem avançado, então o valor dele seria apenas o valor de uma vida humana. Se ele fosse um homem muito dedicado, quem sabe a sua vida valesse 2 ou 3 vidas. Mas para Jesus pagar pelo pecado do mundo inteiro, ele precisava ser Deus. Isso é uma coisa incrível de se pensar, veja. Então, a deidade de Cristo não pode ser comprometida. Jesus é Deus. Ele não era apenas um bom homem, um homem elevado, um homem avançado. Mas ele era Deus manifesto em carne. E quando ele tomou os nossos pecados no seu próprio corpo e quando ele morreu pelos nossos pecados, isto valeu mais do que toda a raça humana inteira. Todas as pessoas que já passaram por esse planeta ainda vão passar. A sua vida vale mais do que todas as vidas juntas, passado, presente e futuro. Olha, isto é um ponto muito importante de sinalizar. Se ele não fosse Deus, não poderia pagar pelo meu pecado, seu pecado, mas como ele é Deus, por causa da sua pureza e santidade, sendo ele Deus, o Pai pôde, através da sua morte, agora trazer salvação a toda a raça humana e todas as pessoas deste planeta. Isso que estou falando é tão poderoso porque Deus mesmo, ele próprio, se conforma, se submete à própria palavra que ele disse. Deus teve que dizer a palavra para que Jesus nascesse no ventre de Maria. A justiça tinha que ser paga, como Deus havia dito. Muitas pessoas, quando pensam na palavra graça, pensam que Deus simplesmente decide não estar mais irado com o pecado de uma maneira ou de outra. Que ele mudou simplesmente, que o Deus do Antigo Testamento, que punia o pecado e que através de gerações tinha que proibir certas coisas e tinha que ir contra o pecado, de uma hora para outra ele simplesmente poderia mudar de ideia. O Deus que tinha que permitir enfermidades, castigos e a sua ira justa pelo pecado que punia o pecador, que simplesmente o Deus do Antigo Testamento de uma hora para outra parou com isto e mudou de ideia. Mas Deus disse na sua palavra, eu sou Deus, eu não mudo, eu sou o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus nunca muda, então Deus não mudou de repente a sua ira justa contra o pecado. Isso que eu estou falando é tremendo, veja só. Então muitas pessoas me veem hoje pregando sobre a graça. Então eles compreendem que Deus não está mais irado com eles, que agora eles estão no Evangelho da Graça.
E aí eles começam a ter um relacionamento com Deus. E aí eles tomam isto ao extremo e não compreendem a abrangência de tudo isto. Aí eles vão ao extremo e dizem, agora Deus não vai imputar pecado a ninguém mais nessa terra. Não tem esse negócio de céu ou inferno. Aí eles pregam o universalismo, todos serão salvos e não tem mais a ira de Deus contra o pecado. Deus já perdoou todo mundo, não tem mais nem que pedir perdão e se arrepender. Ei, você está perdendo um ponto importante. Eu não estou debaixo da graça de Deus só porque Deus de repente mudou de opinião. De repente Deus decidiu não computar mais os pecados das pessoas e agora eu sou diferente das pessoas do Antigo Testamento. De repente o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo. Não. Justiça teve que ser feita. O pecado teve que ser pago. Foi na carne do Senhor Jesus Cristo que o pecado foi pago. E isto é válido para todo aquele que crer e receber o Senhor Jesus Cristo. Veja. Aquele que não crer e não receber, a ira de Deus continua, igualzinho no Antigo Testamento, sobre estas pessoas. Então, no mesmo capítulo 3, que está dizendo que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nesse mesmo capítulo, o último versículo, fala que a ira de Deus permanece naquele que não crer e não receber o Senhor Jesus. Então, esse mesmo capítulo que fala que se você receber Jesus, recebe a misericórdia de Deus, fala que sem Jesus você não terá relacionamento com Deus. Então, Deus não muda. Veja, a pessoa pensa que, de repente, Deus pode fazer o que Ele quiser fazer livremente assim. Pode até ir contra a sua própria palavra e fazer o que Ele quiser. Não, o que Ele quer fazer é ser santo, ser reto, ser verdadeiro. Ele nunca vai ir contra a sua própria palavra que Ele estabeleceu. Foi Ele mesmo que disse, você precisa crer e receber para ter essa vida. Ali em Romanos capítulo 10, versículo 9, Ele disse que esta é a forma. Ele disse, se você crer naquilo que estou falando, que Jesus Cristo morreu por você, e receber, então esta pessoa será salva. Romanos 10, 9 diz que esta pessoa é que recebeu que será salva. Porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a justiça. Então Jesus fez provisão para a salvação do mundo inteiro, mas depende de cada pessoa ouvir, crer e receber este evangelho. Então você precisa acessar, receber esta graça através da fé. Você é salvo pela graça através da fé, é o que diz Efésios 2:8. Jesus já pagou pelos nossos pecados, mas agora Deus ordena que ou você pague pelos seus pecados ou receba o que Jesus Cristo fez por você. Isto quer dizer fé em Jesus, submissão a Jesus Cristo. E ninguém pode fugir disto. As pessoas pensam que pode ser de outra maneira e vão para lá e para cá e não compreendem essas verdades. Elas dizem, agora Deus mudou. E simplesmente Deus não computa mais o pecado de ninguém e não está mais irado com mais ninguém. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5 que Deus estava reconciliando o mundo inteiro consigo mesmo através do Senhor Jesus Cristo. Mas se você ler o texto, verá que isto vale para aqueles que receberem. Veja, é para aqueles que crerem e receberem este evangelho. Não significa automaticamente para o mundo inteiro. Então Deus não está livre para fazer tudo o que Ele quiser na vida de todas as pessoas automaticamente. Ele mesmo estabeleceu como as coisas seriam e como Ele faria. Seria através de Cristo e da fé das pessoas em Jesus Cristo. Ele mesmo se submeteu e se sujeitou àquilo que Ele disse. Então esta é a maneira como Deus escolheu e a maneira como Ele opera na terra. Então não é da maneira como eu e você pensamos, achamos ou imaginamos.
A pessoa diz, ó Deus, me cure. Se for da vontade de Deus, então eu vou ser curado. Se eu continuar tendo essa enfermidade, então eu vou morrer. Então talvez essa seja a vontade de Deus. Esta é a forma como a maneira das pessoas, a maioria, pensa. Se é a vontade de Deus, automaticamente isso vai acontecer. Eles pensam que a vontade de Deus vai acontecer automaticamente, mas a Bíblia diz em 2 Pedro 3,9 que Deus não quer que ninguém pereça, mas que venham ao arrependimento. Veja, a vontade de Deus não acontece automaticamente na vida de todas as pessoas. Alguém pode dizer, se for a vontade de Deus, esse casamento vai durar, mas se não for, vai acabar. Seja feita a vontade de Deus. Sim, Deus tem uma vontade, mas você tem a escolha para fazer. É isso que eu estou ensinando. Foi através do nascimento em uma virgem que Jesus veio a este mundo. Veja, ele mesmo se limitou a cumprir a sua própria palavra nos limites da sua palavra. Isto demorou 4.000 anos para que Jesus pudesse vir, desde que o Senhor falou com Adão no paraíso e teve que formar Abraão e depois Davi e o reino até chegar à plenitude do tempo. Jesus teve que tomar um corpo de carne para ter autoridade, porque a autoridade foi dada ao homem e Adão deu essa autoridade ao inimigo. Por isso foi que Deus teve que propor para Maria se ela receberia. O anjo falou e ela teve que se humilhar e aceitar e dizer sim à proposta de Deus. Deus jamais iria forçar isso sobre ela, Deus jamais faria isso automaticamente sem o consentimento dela. Ele não faria a vontade dele sobre ela de uma forma forçada. Há muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem que a sua vida está uma bagunça e uma confusão total. E como a vida está toda bagunçada, ele olha para Deus e diz, Deus, por que o Senhor permitiu que a minha vida esteja dessa maneira assim? Deus te deu autoridade, é você que vai fazer as escolhas. É você que faz as escolhas, é você que tem tornado a sua vida dessa maneira. Não é Deus que vem e diz, eu vou arrebentar o seu casamento. É claro que nenhuma pessoa vai dizer, tá bom, então eu decido que o meu casamento será destruído, eu decido ser endividado, eu decido então ter uma saúde ruim. Não é que a pessoa faça essa escolha. Mas você não escolhe buscar a Deus e cooperar com Deus neste processo. Aí não se fortalece no Senhor e faz as suas coisas do teu próprio jeito, segundo a sua própria mente e escolha. Então agora você está vendo os resultados desta vida segundo as suas decisões erradas. Talvez você nem esteja compreendendo o que está fazendo e talvez não seja de vontade própria que você está fazendo isto. Se a tua vida está toda bagunçada, não é porque Deus quis isto ou porque Deus realmente teve vontade que essas coisas aconteceram na sua vida. Ele simplesmente permitiu porque você está agindo independente dele. Então isto é resultado das suas escolhas erradas. Você pode dizer, mas isso me condena? Isso está dizendo que é minha culpa? Sim, é isso que eu estou falando para você. Isto é bom, porque se você está fazendo escolhas erradas, agora você pode começar a fazer escolhas certas. Você pode dar uma reviravolta e pode compreender agora como fazer escolhas corretas. Deus te ama e Ele quer fazer uma reviravolta na sua vida e mudar essa situação junto com você. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Em João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Se você está sendo roubado, existem situações assim na sua vida? Então, se você está sendo destruído, é porque o diabo está agindo nessa situação. Mas o mesmo texto diz que Jesus veio para te trazer uma vida e vida com abundância. Deus quer uma vida abençoada para você. Em Jeremias 29:11 diz, eu sei os pensamentos que penso acerca de vocês, pensamentos de paz, para dar a vocês um final feliz, como diz a NVI, um final conforme você espera.
Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não vem de Deus que a sua vida esteja assim toda bagunçada. Isso não tem nada a ver com Deus, nem a vontade de Deus. É porque você precisa aprender como cooperar com Deus para que a vontade de Deus entre em ação na sua vida. Não é só uma questão de dizer, Deus, o Senhor me ama, então faça isso acontecer na minha vida. Não é uma coisa como se Deus entrasse e resolvesse o problema do mundo inteiro. Custou 4.000 anos para Deus poder enviar Jesus para ser um único caminho através do qual ele opere, através da sua fé nele. Se Deus mesmo se limitou à sua palavra, se ele não violou a sua palavra, mas ele está honrando e fazendo de acordo com o que ele falou, ele não vai violar a sua palavra para vir aqui e resolver os seus problemas. Ele tem dado a você a autoridade. Ele disse, eu vou te dar autoridade, e você é quem vai resistir ao diabo na sua vida. Ele disse isso em Tiago 4:7. E ele também diz em Provérbios 18, 20 e 21. Na tua boca está o poder da vida e da morte. Veja, as tuas palavras é que vão ser o canal através do qual essas forças espirituais operarão. Jesus disse em Marcos 11, 23 e 24, que o que você disser a esta montanha, os seus problemas, conforme a palavra que você disser, assim se sucederá na sequência. Tudo isso obedecerá à sua voz se você tiver comunhão com Deus para conseguir crer nisto e falar dessa maneira. Não é só uma maneira de você desesperadamente dizer, Deus, por favor, toque em mim, toque nessa situação de alguma maneira. Senhor, se mova a meu favor, por favor. Deus te ama, veja. Compreenda, Deus decidiu fluir através de você e da sua fé. Agora mesmo ele está fluindo através de mim e desta mensagem para você. Deus demorou 49 anos para me edificar, me preparar, para me colocar nos canais de mídia, de televisão, para poder trazer essa mensagem agora para você. E isso possa ser um canal de bênção para você. Demorou 49 anos para eu chegar neste ponto e nesta comunhão com Deus. Então, Deus me ensinou como cooperar para Deus me trazer a este lugar e hoje estar a milhões de lares no mundo inteiro. Ele me preparou, me ungiu para falar com você como você deve fazer e agir para cooperar com Ele. Ele te ama e Ele te ama mesmo antes de você ter entrado neste caminho e cruzado este caminho para compreender isto. Veja, mas mesmo depois de eu apresentar essas verdades a você, é preciso que haja uma resposta positiva da sua parte para que isso que estou falando aconteça na sua vida. É isso que a Bíblia chama de fé. É esta resposta que Deus espera. Você pode fazer diferente e clamar 1000 vezes para Deus, socorro, Deus me livra, me ajuda, me tira desta. Mas eu pergunto, você tem se voltado a Ele? Você tem recebido o que Ele tem falado? Você tem crido e praticado o que Ele tem dito para você? Eu tenho usado a semana toda esse exemplo de Maria. O anjo veio e fez essa proposta, mas foi ela que tomou a decisão de receber. Quando ela aceitou, então aquilo que Ele falou aconteceu na vida dela. Ela teve que ser humilde e dizer, tá bom, então cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Ela precisou crer e receber aquilo que estava sendo dito para ela. Ela precisou cooperar com Deus. E é exatamente isso que Deus está pedindo para mim e para você todos os dias. Alguns de vocês não têm a mínima ideia o porquê estão ouvindo esse programa, o porquê você está aqui agora diante dessa palavra. Eu não sou como os demais pregadores que ficam girando e falando da maneira como você gosta. Eu tenho um sotaque que talvez você nem goste do jeito que eu estou falando e você não deve ter nenhuma ideia o porquê você está diante desse programa. Mas Deus desenhou isto e fez de alguma maneira para que nos encontrássemos e pudéssemos estar agora juntos nesta palavra.
Então veja que o anjo foi diante de Maria, mas isso não traria nenhum benefício para ela e para o mundo se ela não tivesse ouvido, acreditado e recebido as palavras que Deus enviou. É mesmo algo espiritual, como Deus tem me trazido a levar essa palavra até você e multidões de pessoas. É claro que é algo de Deus e isto tem algo vindo até você, mas isso não acontecerá automaticamente se você não fizer isto. Se você não cooperar com Deus e se você não começar a buscar a Deus da maneira como eu estou falando. Veja, Deus precisou enviar a Jesus. Jesus cooperou, teve 4.000 anos esperar para que Jesus tomasse um corpo de carne e cooperasse com o Pai até o fim. Se Deus teve que fazer isso e se restringir e se limitar a cumprir a sua própria palavra, eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Deus te ama, mas se você não cooperar, não for uma pessoa cooperativa, essas coisas não acontecerão na sua vida automaticamente. É preciso nascer de novo, como eu disse em Romanos 10:9. Você precisa crer no seu coração, na palavra de Deus e confessar com a sua boca. Então, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos no seu coração e confessar isso com a sua boca. Eu pergunto, você já fez isto? Você precisa fazer isto. Veja, você precisa fazer isto. Até um novo convertido, um bebê espiritual que está começando na vida cristã, escuta, precisa nascer de novo. Você precisa fazer isto, veja. Então isso não é uma coisa para fanáticos, isso é uma coisa para bebês espirituais. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa receber Jesus no seu coração. Então você precisa receber Jesus como seu Salvador, você precisa colocar fé toda nele e você precisa se alimentar da palavra de Deus. Então você precisa colocar a sua mente, renovar a sua mente e colocá-la em linha com a palavra de Deus e cooperar com Deus para que a vontade de Deus finalmente aconteça na sua vida. Quando ele diz que a verdade te libertará, é somente a verdade que você conhece que vai te libertar. Então, começar a buscar a palavra de Deus e buscar a presença de Deus. Muitos de nós que estamos ouvindo essa palavra sabemos que estamos fazendo coisas que estão contrária à vontade de Deus. Nós sabemos que é exatamente o contrário do que Deus diz na sua palavra. Veja o que eu estou te dizendo. Deus te ama, Deus tem uma vida para você, mas Deus não fará com que as coisas mudem na sua vida se você não cooperar com Ele da maneira como Ele está te falando. Então Deus está andando numa direção e chamando você para andar nessa direção. Mas se você anda na direção contrária, não espere que vá acontecer a vontade de Deus na sua vida. Aí a pessoa diz, mas por que as coisas estão dando tão erradas? Por que as coisas não estão funcionando? Você precisa dar uma meia volta, você precisa se converter e tomar a direção contrária da carne, a direção que Deus está te chamando a seguir. Começar a seguir a liderança de Deus através do que Ele diz na sua palavra pela graça. Eu creio que isto é o Espírito Santo falando com multidões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Se você quer mais saber sobre essas leis espirituais, de que o Verbo se fez carne e precisamos aprender a cooperar com Deus e com a palavra de Deus para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida, então você precisa aprender sobre essas leis espirituais e você precisa praticar isto, cooperar com Deus, essas leis que são aquilo que Deus está te chamando a viver e a fazer. Jesus, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele fez isto, ele seguiu a vontade do Pai. E é exatamente o mesmo chamado que eu e você temos agora no Espírito. Então não adianta clamar a Deus de uma forma desesperada e sem entendimento. Então você precisa crer em Deus. Você precisa ter a sua mente restaurada para conceber, para perceber o que é que a palavra de Deus promete e como isso funciona na sua vida. Eu disse isso a semana toda, mas estou aqui dizendo para você, mais uma vez, como é importante que isso seja colocado em prática.
Você pode estar dizendo, mas eu não sei como começar. Olha, existe um número aqui na tela, você pode ligar, existirão pessoas que vão atender você para que você possa receber o Senhor Jesus no seu coração. Todos nós passamos pelas mesmas coisas e já passamos pelo que você está passando e poderemos ajudar você nessa situação em que você está passando. E nós temos todos esses materiais MP3, tudo gratuito para você baixar, ouvir e meditar mais sobre este assunto para edificar a sua vida. Nós continuaremos com essa série de estudos semana que vem e estamos nessa terceira semana e eu incentivo você a receber gratuitamente esses materiais.